Irmãos, eu sei que a maioria dessas pessoas que faz adivinhação, joga búzios, a maioria desse tipo de coisa é charlatanismo. Mas a maioria, existe uma minoria que de fato mexe com forças espirituais ruins e com certo poder de atuação. Uma senhora que mexia com essas forças se converteu aqui na igreja. Ela jogava búzios, fazia adivinhação através dos búzios, como eu acabei de dizer, ela mexia com coisa ruim e forte. Ela de fato fazia muitas adivinhações certeiras e por isso ela ganhou muito dinheiro. Não sei se dá para a gente dizer que ela ficou uma pessoa rica ou algo assim, mas com certeza ela passou a fazer parte da tal classe AAA, de tanto dinheiro que ela arrecadou com essas adivinhações. Ela foi convidada para estar aqui na igreja. Na verdade, um dia o seu marido passando aqui na frente, ouviu as músicas, entrou, achou curioso, ficou, se converteu e depois essa senhora, então, o acompanhou. Acompanhou seu marido aqui, conheceu Jesus e aqui ela acabou se convertendo, foi batizada. Na conversa que nós temos com todas as pessoas que chegam na igreja, quando foi a ocasião dessa senhora, a conversa foi muito boa e ela me explicou como as coisas lá funcionavam, coisas, enfim, impressionantes. Talvez um dia, se for o caso, a gente converse sobre isso, mas enfim. O que eu queria dizer é que, num certo momento da nossa conversa, em que eu pergunto para as pessoas, você que esteve no Conexão Oceânica, você entendeu a mensagem do Evangelho? Você entendeu o que foi dito ali? Você tem alguma dúvida? E ela foi bem sincera e ela falou assim comigo: olha, eu cresci ouvindo dizer que tudo na vida tem seu preço. Eu cresci ouvindo o tempo todo: nesse mundo ninguém dá nada para ninguém, nada cai do céu. Se você quiser alguma coisa, você tem que correr atrás. E agora você vem me dizer que a coisa que eu mais quero, que a salvação da minha alma, isso é de graça. Eu não consigo entender. Ela foi absolutamente sincera. E é verdade, essa doutrina da graça, esse conceito da graça na Bíblia, talvez ele seja um dos mais difíceis da gente entender mesmo. Talvez entender nem seja questão, mas nós fazermos com que o entendimento desse conceito desça para o coração e a gente passe a viver essa realidade da graça, irmãos, isso é muito difícil, bastante complicado. Então eu queria ler com vocês nessa noite o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O texto sagrado diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém, irmãos? Domingo passado, nós vimos que só a Escritura é nossa referência para sobre ela edificarmos a nossa fé e por ela pautarmos a nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é de fato um dos grandes mistérios escondido ao longo dos séculos e que só veio a ser revelado em Cristo Jesus, que o Filho morreria em nosso lugar.
E a nossa salvação se daria por meio do seu sacrifício e não por nossas obras. Dizer que só a graça significa que não há nada que nós podemos fazer que nos torne dignos de alcançar os céus. Dizer que somente a graça significa que nada que façamos nos tornará merecedores de um dia estarmos na presença de Deus. Dizer que só a graça significa que não existe nada, nenhum meio que nos leve a obter a salvação através dos nossos próprios méritos. Só a graça. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, só a graça. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, em que ele diz: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas nesse ponto, eu quero dizer que concordo plenamente com a opinião da senhora que eu citei aqui no início. Quero dizer que entendo que é muito difícil nós aceitarmos essa realidade, de que somos salvos tão somente pela graça de Deus. Ora, nós nascemos e crescemos ouvindo coisas semelhantes àquela senhora, de que se você não se esforçar e muito, você nunca alcançará nada, você nunca obterá nada, nada cai do céu. Crescemos ouvindo isso, hoje vivemos ouvindo isso. Assim, essas relações de merecimento, de esforço e ganho, essas relações de dedicação e recompensa, estão profundamente arraigadas e enraizadas em nossos corações. E se nós já temos dificuldade de entender que alguém pode vir a nos dar algo, é algo tão difícil, alguém simplesmente nos dar algo, claro, estou falando genericamente, né, irmãos? Tão difícil alguém nos dar algo, que dirá Deus nos dá a salvação, Deus nos dá o seu reino. Então, como eu falei, aquela senhora tinha esse entendimento porque ela estava acostumada a lidar com coisas espirituais, ruins, terríveis, forças espirituais das trevas, mas ela entendia um pouco desse reino espiritual. Eu sei que pode parecer um paradoxo, mas eu quero ver agora também o outro ponto, que nos dias atuais, boa parte das pessoas pensam de maneira diametralmente oposta àquela mulher. Muita gente tem uma ótima opinião sobre si mesmo. Nós temos essa tendência de sermos muito complacentes com a gente mesmo. Na maioria das vezes, as pessoas, nós, superdimensionamos os nossos atos de bondade e minimizamos a gravidade dos nossos pecados. Na maioria das vezes, nós nos achamos bons, pessoas bondosas, gente boa. E os nossos pecados, eles tendem a ser diminuídos, a perder o valor, a não importar tanto no juízo do nosso coração. Isso, gente, afeta diretamente a maneira como nós entendemos que Deus nos vê, nos avalia e nos julga. Muita gente fica imaginando que Deus de fato fica encantado com as boas ações que você está realizando. Muita gente acha que Deus fica impressionado e bate palma para aquilo que você está fazendo de bem feito, de bonito, coerente, agindo como você deve agir. E ao mesmo tempo em que muitos de nós pensamos assim, nós também acreditamos que ao passo que Deus se encanta com as nossas virtudes, Ele também não dá tanta importância assim aos nossos pecados. Ele fica indiferente,
relativamente alheio aos pecados que cometemos. Aparentemente isso não pesa tanto no nosso entendimento, julgando segundo esse parâmetro, não pesa tanto no coração de Deus. Por isso, irmãos, que no retiro do ano passado, 2019, nosso último retiro, num determinado momento, nós falamos que só é capaz de entender o real valor da graça, das boas novas, quem entendeu a dificuldade do cumprimento da lei. Só vai dar valor às boas novas quem de fato entendeu o que são as mais novas. Porque tantos cristãos pecam e praticamente exigem que seus pecados sejam aceitos por nós, pela igreja e por Deus. A resposta é uma só, irmãos, porque eles nunca entenderam a gravidade das mais novas. Por que tantos cristãos levam uma vida absolutamente leviana e descomprometida, mas acreditam que são as meninas dos olhos de Deus? Não acontece? Por que tanta gente pensa assim? Irmãos, é a mesma resposta. Porque essas pessoas nunca entenderam de fato a gravidade das mais novas. Porque tantos cristãos tratam a vida espiritual com desleixo, desprezam a presença de Deus, desrespeitam sua palavra, não dão importância à comunhão, menosprezam a unidade, não levam a sério seu relacionamento com Jesus. A resposta continua sendo a mesma, porque eles nunca entenderam a gravidade das mais novas. Foram enganadas por uma falsa mensagem de um falso Deus com D minúsculo. Um Deus que não se importa, um Deus que não se interessa, um Deus alheio, um Deus que não está atento, um Deus desleixado, negligente, descuidado. Ora, irmãos, nada mais distante do que o Deus que a Bíblia apresenta. Me lembro já, pastor Antônio Elias, idade avançada, numa conversa pessoal com ele comentou comigo: filho, a igreja está muito mudada. Quando eu comecei meu ministério, depois de eu pregar a mensagem do Evangelho, eu fazia aquele apelo para que as pessoas se arrependessem e viessem à frente. Vinham muitas pessoas chorando, soluçando, de tanto chorar. Nos dias atuais, quando eu faço esse mesmo convite para que as pessoas se arrependam e venham à frente, elas vêm mascando chiclete. Elas perderam a noção das mais novas. Elas não conseguem mais dimensionar a realidade da sua situação espiritual. Minha gente, só é capaz de entender as dimensões das boas novas, da graça de Deus, quem entendeu a gravidade das mais. Quais são as mais novas? Irmãos, as mais novas, elas afirmam que todos nós somos culpados aos olhos de Deus e que a única coisa que nós merecemos é a condenação eterna. Isso é o que as mais novas dizem. Há uma situação em que Jesus mostra isso na prática junto com os seus discípulos. Ele entra na casa de um fariseu chamado Simão e no meio do jantar entra uma mulher pecadora, quebra um vidro de perfume aos seus pés, chora, lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Nesse momento, o fariseu se vira para Jesus e fala, se vira para os demais presentes e fala: se esse homem fosse de fato profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, essa mulher que está tocando nele. Claro, Jesus, percebendo o que se passava no coração desse fariseu, se vira para ele e fala o seguinte: Simão,
Eu entrei aqui e você não deu água para os meus pés. Mas essa mulher, desde que ela entrou, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com seu perfume. Você não me saudou com um beijo, mas desde que ela chegou, ela não para de beijar os meus pés. E ele termina esse momento, esse diálogo, dizendo o seguinte: eu digo a vocês, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Entende a diferença? Só dá valor às boas novas, só vai entender a real dimensão da graça quem tem consciência da sua miséria, do seu pecado, da sua culpa diante de Deus. Essa é a verdade. Só vai dar valor ao amor de Jesus, à mensagem do Evangelho, só terá gratidão eterna ao Senhor aquele que for confrontado com a lei, se certifica da sua miséria e constata a sua absoluta falência espiritual. Somente quando nós percebemos o horror do nosso pecado, é que nós passamos a dar valor à graça, ao amor e à mensagem do Evangelho. Irmãos, duas implicações diretas para essa afirmação de só a graça. Primeira implicação: não há nada que façamos que leve Deus a nos amar mais do que Ele já nos ama em Cristo. Gente, guarda isso, não esqueça nunca mais na sua vida. Isso aqui é uma verdade que pode fazer toda a diferença na sua vida, mudar completamente o seu relacionamento com Deus. Se você entendeu que é pela graça, isso aqui você verá que é absolutamente verdadeiro. Não há nada que façamos que leve Deus a nos amar mais do que Ele já nos ama em Cristo. O Senhor não nos ama por nossas virtudes, Ele não nos ama por nossas qualidades, muito menos por nossa capacidade, nossos talentos, nossas aptidões, nossa produção. Nós não somos amados por causa do nosso caráter, da nossa dignidade ou da nossa índole. Deus nos ama por sua graça. Isso significa que Ele nos amou unilateralmente. Nós não fizemos nada para merecer o seu amor. A iniciativa foi dele. Não é isso que diz o versículo 9 do texto que lemos? Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Irmãos, que coisa tremenda. Deus não esperou ter um problema para tomar a providência. Deus não foi apanhado de surpresa e, a partir daí, precisou agir. Tudo foi devidamente planejado, de maneira que a sua graça, desde tempos eternos, ela já faz provisão pelos nossos pecados. Pela sua graça, desde tempos eternos, nós já temos os nossos pecados perdoados. Assim, uma vez que nada fizemos para merecer o seu amor, mas essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde tempos eternos, então não há nada que venhamos a fazer que o leve a nos amar mais do que Ele já nos ama em Cristo. Irmãos, olha isso. Você sabia que é alvo de um amor pleno, total, absoluto,
perfeito da parte de Deus. É isso que a doutrina, só a graça, ensina para a gente. E agora nós temos a segunda implicação direta. E a segunda implicação direta diz que não há nada que venhamos a fazer que faça com que Deus nos ame menos do que Ele nos ama em Cristo. Olha só, irmãos. Os argumentos são os mesmos e não precisa repetir. Mas uma vez que nós nada fizemos para merecer esse amor, não existe nada que nós possamos fazer, que nós venhamos a fazer, que faça com que Deus, de repente, se decepcione com a gente. Não, irmãos, isso é um pensamento mundano. Jamais esqueça, Deus não é apanhado de surpresa em nada que acontece. Então não há nada que façamos que o leve a nos amar menos do que Ele nos ama em Cristo. Vamos às aplicações. Primeira aplicação, isso é sério demais. Irmãos, essa primeira aplicação enche meu coração de temor. Jamais use a graça como argumento para pecar em paz. Você está entendendo? Se você esquecer todo o resto, não esqueça isso. Jamais use a graça como argumento para você pecar em paz. Vou dar um exemplo prático. Eu conheci um jovenzinho, desde criança, vi sua mãe grávida, ele nascendo, crescendo. E a partir de uma certa idade ele passou a viver deliberadamente em pecado, não precisa citar qual pecado, mas passou a viver deliberadamente em pecado. E quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, falei, rapaz, você cresceu na igreja, você conhece a verdade, como que você passou a viver assim? Por que você decidiu fazer assim? Você não teme a Deus? Você não tem medo do seu futuro, de estar negando a fé, entristecendo o coração de Deus? A resposta dele foi, você, para mim, não entende a graça. Você não entende a graça. Percebe? Então, irmãos, não é verdade. Você é que não entende a graça. A graça jamais pode ser usada para incentivar o pecado. Sabe aquele pensamento maligno, que algumas vezes talvez passe pela nossa mente, do tipo assim, pô, Deus é gracioso, Ele vai tolerar o meu pecado. Irmãos, isso é abominável aos olhos de Deus, isso é abominável no coração de Deus. Veja, tente contemplar a realidade espiritual. O que aconteceu para que você fosse alcançado pela graça? Irmãos, para que Deus nos concedesse a sua graça, Jesus precisou deixar a sua glória, viver entre nós e morrer numa cruz. Para que a graça nos alcançasse, o Filho de Deus deixou a sua majestade e se entregou numa cruz no nosso lugar. Portanto, é verdade quando nós falamos que a salvação para mim e para você, ela sai de graça, mas para Deus custou um alto preço. Para Jesus custou o preço da sua própria vida. Então você percebe como não é possível nós usarmos tão grande sacrifício que culminou na graça derramada sobre nós, como algum argumento válido para que a gente continue pecando, para que nós nos sintamos incentivados a pecar. Ora, já que é pela graça, então eu estou liberado. Meus irmãos, essa banalização da graça é completamente inadmissível aos olhos de Deus. Quero dizer para vocês que esse certamente é um dos casos em que se aplica o terrível e assustador texto de Hebreus capítulo 6, dos versículos 4 a 6. Eu sei que esse texto é assustador, mas nesse caso de pessoas que, tendo conhecido a graça, vivem deliberadamente em pecado, pode ser o caso
desse texto se aplicar a ela. Veja o que o texto diz. Para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, e permanecem deliberadamente em pecado, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Irmãos, a graça de Deus que perdoa os pecados é a mesma graça que dá vitória sobre as tentações. A graça que perdoa é a graça que nos faz andar em vitória na presença do Senhor. Aquele que anda deliberadamente em pecado, ele não tem o direito de pensar que foi selado pelo Espírito, que foi remido pelo sangue de Jesus. Ele não tem o direito de pensar, se ele vive deliberadamente em pecado, se ele usa a graça como argumento para insistir no pecado deliberado, ele não tem o direito de pensar que seu nome foi alguma vez escrito no livro da vida. Se a graça não foi suficiente para lhe assegurar um caminho de busca de santidade, não estou dizendo um caminho de perfeição, mas se a graça não faz com que você queira andar em santidade diante de Deus, certamente essa graça não será suficiente para te levar para o céu. Percebe a gravidade? Então, irmãos, jamais use a graça como argumento para pecar em paz. Não haja assim de maneira nenhuma. Segunda aplicação. Não arraste mais seus erros do passado, abandone-os de vez. Não continue arrastando aquelas correntes do passado. Vou entrar num assunto bem delicado aqui, tá, gente? É muito comum pessoas que foram alvo de abuso sexual na infância passarem a vida se sentindo culpadas pelo que lhe aconteceu. É muito comum pessoas que foram vítimas de abuso ou algo semelhante, violência, passarem a vida se sentindo culpadas por aquilo que aconteceu. Se hoje aqui no nosso meio tiver alguém assim, é óbvio que eu quero que você permaneça no anonimato, não quero que você revele isso para ninguém, quero que você resolva isso único e exclusivamente diante de Deus, que é o único a quem importa isso nesse momento. Eu quero dizer para essas pessoas que essa culpa nunca existiu. O fato de você ser vítima de um crime não pode tornar você responsável por aquilo que o criminoso fez, pelo amor de Deus, você foi apenas vítima. Então, eu quero dizer que talvez nem esteja aplicando corretamente a doutrina da graça, mas eu queria dizer que se porventura você se sente culpado por esses pecados do passado, que não é o caso de ter sido alvo dessa violência, mas se você continua se sentindo culpado por pecados que aconteceram no passado, gente, já chegou a hora, já passou da hora de você se ver livre desse sentimento de culpa. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Tudo se fez novo, irmãos. Quando você se converteu a Jesus, sua quilometragem foi zerada. Seus pecados foram perdoados, as suas culpas foram removidas. Então não fique arrastando um sentimento de culpa, muitas vezes sem culpa, por todos os dias de sua vida. Se você se arrependeu, mudou de atitude, Deus já te perdoou. Então, irmãos, jamais esqueçam, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos.
Não há nada que você venha fazer que leve Deus a te amar mais ou menos do que Ele já te ama em Cristo. Terceira aplicação. Seja imensamente grato ao Senhor por sua graça. Imensamente. Eu confesso que fiquei em dúvida da palavra que eu usaria aqui. Seja imensamente grato ao Senhor por sua graça. Pensei em usar, seja eternamente grato, seja infinitamente grato, seja completamente grato. Mas, irmãos, de qualquer forma, considere o versículo 12. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Olhem que coisa maravilhosa. A doutrina da perseverança dos santos, nada tem, que diz que nós iremos alcançar o céu, ela nada tem a ver com o nosso empenho, nada tem a ver com a nossa boa vontade ou com a nossa força de vontade ou com o fato de nós estarmos nos esforçando para chegarmos lá. Não. O que essa doutrina diz é que ainda que nós sejamos infiéis, todavia Deus permanece fiel. E a convicção de que um dia nós veremos o Senhor face a face, não está fundamentado na nossa capacidade, mas na misericórdia e na graça de Deus. Não somos nós que alcançamos o céu, mas o Senhor é quem está nos levando para lá. Ele é absolutamente fiel. Por isso, irmãos, a gente precisa ser imensamente, infinitamente, completamente grato ao Senhor por sua graça. Honre ao Senhor com toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Pode dizer amém? Amém. A gente nunca fez isso. Você pode louvar a Deus agora pela sua graça? Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu Filho, que tomou o nosso lugar naquela cruz. Aquele lugar era nosso, mas o Senhor tomou para si. Aleluia, Senhor. Nós jamais conseguiríamos. Então o Senhor conquistou para nós. Bendito e louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Recebe os nossos corações gratos no teu altar, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Nós somos teus, Senhor. E agora, pela graça, queremos viver para ti todos os nossos dias. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória ao Senhor. Aleluia. 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 Faz assim, Senhor. Somos o teu povo, ovelhas do teu aprisco. Continua com as tuas mãos sobre nós, guiando, Senhor, os nossos passos e nos levando não apenas a entendermos o que é a graça, mas a vivermos a realidade dela no dia a dia. Reconhecendo, Senhor, a nossa absoluta miséria espiritual, a nossa completa dependência de Ti. E ajuda-nos a recebermos do Senhor toda essa força, esse poder para buscarmos, Senhor, sermos santos todos os dias de nossa vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.